Fala galera do Diversos, aqui é o Davidson. Oi gente, aqui é a Bianca. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante, sobre cristãos, discípulos na universidade. Terceiro ponto, devemos ter um padrão de excelência. É muito interessante na Bíblia, quando conta a história de José. José era um homem excelente em tudo que fazia, né? Onde ele estava, o que ele estava fazendo era próspero. É impressionante, desde a casa de Potifar, onde ele estava preso, até ele se tornar governador do Egito. Por onde aquele cara passava, as coisas davam certo. Isso é muito interessante, isso deve ser, as pessoas devem olhar pra gente e ver um jovem como José. Tudo que um professor nos der, colocar nas nossas mãos, um orientador, ou qualquer coisa mesmo, trabalho de faculdade mesmo, de equipe. Quando aquilo chegar na nossa mão, a gente vai devolver com excelência. Porque como é que a gente vai ser cristão se nesse ponto, a gente vai ser discípulo, vai mostrar Jesus, né? Se nesse ponto nós não somos excelentes, as pessoas vão olhar pra gente, então eu não quero ser crente, porque o crente tá todo desleixado. Não, porque crente é burro. Essa é uma outra discussão legal, né? As pessoas acham que a gente não sabe das coisas. É muito engraçado. Uma vez eu tive uma conversa com um amigo meu, foi muito engraçado. Ele falou, nossa, cara, não sabia que crente era assim, não. Sabia das coisas, foi inteligente. Nem foi uma conversa normal, assim, não falei nada demais. Eu falei, então, não concordo com isso, uma discussão a respeito de Deus e tal. Uma conversa e tal. E o cara ficou assim, em choque, não sabia que cristão sabia de tanta coisa, assim. Eu falei, caramba, nós temos as pessoas têm uma imagem de nós muito errada, né? Nós precisamos ser um padrão e ter um padrão de excelência. As pessoas têm que olhar para nós e falar, nossa, eu quero que esse cara tenha. Obviamente isso não é nosso, isso é por causa de Cristo, isso é algo que é possibilitado pelo Espírito Santo. Se a gente tentar, nossa, eu vou ser o cara, a gente pode até conseguir tirar notas boas, mas sem o Espírito Santo, o nosso padrão de excelência vai embora. A gente, na verdade, não tem um testemunho, né? Exatamente. A questão é o nosso testemunho. A gente volta lá para os outros pontos. A gente tem que saber nossa identidade, nosso propósito. Porque se nosso propósito ali é glorificar o nome do Senhor, nós precisamos glorificar o nome do Senhor em todo o nosso testemunho. No nosso testemunho completo. Inclusive nas atividades, no estudo, seja qual for a sua faculdade. Essas coisas precisam derivar da nossa fé, né? Do nosso lugar secreto. A gente vem de alguns anos já em que toda igreja, independente de denominação, e enfim, bate muito nessa tecla, né? Então a gente precisa ter comunhão com o Senhor e a gente precisa que isso alcance todas as áreas da nossa vida. Não adianta eu ter um secreto constante e intenso se aquilo não afeta o meu relacionamento, enfim, desde dentro de casa com os meus pais até na faculdade, a maneira como eu lido com as coisas, como eu me submeto à autoridade, por aí vai, né? E a gente estava conversando antes, e aí eu contei um testemunho para o Davidson, que é muito engraçado. A gente tinha finalizado uma aula, e aí os colegas chegaram, assim, dois para mim e falaram, a gente estava conversando sobre você durante a aula. Daí eu já falei, meu Deus. Deu ruim. E eles falaram assim, então, a gente chegou à conclusão de que você inventou um novo gospel. Evangelho segundo o Bíblia. Nossa, que tragédia. Gospel e novo ainda junto. E aí... foi engraçado, né? Eles falaram primeiro, porque você se veste assim, eu no caso com uma blusa preta, uma calça jeans, um tênis preto. Aí eu quase falei pra ele, não, é worship, todo mundo se veste assim agora. Mas... e aí depois eles falaram, né? A gente percebe a sua fé em tudo aquilo que você faz. Até no seu Instagram, nas fotos que você posta e tal. E enquanto a gente tá conversando aqui... Pra quem não sabe, a Bianca é fotógrafa. É verdade. E até enquanto a gente tá conversando aqui, tudo aquilo que você faz tem a sua fé. Então, é algo que eu não posso dizer assim, nossa, fui eu que fiz, porque eu nem sei como nem quando eles viram isso. Mas com certeza é algo que o Espírito Santo fez derivando disso, né? Do comprometimento com aquilo que eu tinha falado antes, em viver a verdade. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar realmente nisso que você falou, como viver a verdade, né? Nós estamos ali, aquilo é a nossa maneira de pensar, né? Quando a gente se arrepende, a palavra arrependimento é metanoia, né? Mudança de pensamento. Então o nosso pensamento está voltado para Cristo. Logo, tudo que nós fazemos está voltado para Cristo. E Pedro, ele fala que a gente deve viver de modo digno, a gente deve viver em mansidão, em compaixão, etc.
e sabendo dar testemunho, né, da nossa fé, para que quando as pessoas começarem a falar mal de nós, que o nosso bom testemunho calhe a ignorância dessas pessoas. E isso é bem interessante, né? Porque essa é uma coisa que, assim, vai falar o quê? Né? Se você é um cristão de excelência, você não fala mal de ninguém, você não ouve falar mal de ninguém, você faz tudo com excelência em relação aos professores, você não mente, você não passa por cima de ninguém. Essas coisas simples, básicas, mas que no dia a dia das pessoas que não têm Jesus, são coisas simples, básicas a serem feitas, né? E pra gente não, são coisas simples e básicas de não fazer. Que é assim que a gente dá o testemunho de Cristo. Bom, pessoal, o próximo ponto que a gente vai falar é sobre defesa da fé. A gente já comentou aqui que Deus realmente não precisa de um advogado, mas nós precisamos ter a nossa posição bem firme, assim. As pessoas precisam saber o motivo da nossa esperança, assim como Pedro fala na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano. Nós precisamos estar prontos para dizer o motivo da nossa esperança. O que nós esperamos, né? Precisamos olhar para a pessoa e dizer, existe uma saída para você. Jesus morreu pelos seus pecados, vocês já sabem isso, né? Mas dizer que ele está voltando, eu creio realmente, como eu já disse, que nós somos uma geração que vai preparar, está preparando a volta de Jesus. Então, a esperança precisa, de uma certa forma, nos mover a pregar o evangelho para essas pessoas. Então, esse é o nosso objetivo. Nós precisamos defender os nossos ideais, defender o evangelho, né, vamos usar essa expressão, quando o nome de Jesus for glorificado. E como a gente vai saber isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo nos move nessas horas. Eu já passei por algumas ocasiões onde eu queria muito falar, onde eu sabia que eu podia quebrar o argumento da pessoa completamente, mas eu não falei, porque o Espírito Santo não me disse para falar. Não é muito mais importante eu deixar o nome de Jesus ser glorificado do que estar certo. E a gente precisa remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Os tempos são maus, Jesus está vindo e a gente precisa fazer isso. Dar a razão da nossa esperança, da nossa fé. Ai, por que você não faz isso? Por que você faz isso? Sabe porque eu sou crente. Tudo bom? É por isso. É igual qualquer pessoa de qualquer outra religião faz o que faz porque pertence àquela religião. Ou é porque a gente tem uma relação de paternidade, de afeto com Deus, a gente entende a vontade dele, a gente entende que Deus é bom, né? Sim. Acho que isso impacta muito também as pessoas. Muita gente não entende, não vê, e isso é um questionamento válido delas, né? E é a diferença entre religião e relacionamento com Deus, né? Nós temos um relacionamento com Deus, por isso, leia a Bíblia, olhe, tenha o seu tempo no lugar secreto todos os dias, se aprofunde na palavra. Por então, isso eu por causa confio disso, nele. E eu faço a vontade dele, por quê? Porque eu coloquei a prova, eu gosto muito disso, né? Coloquei a prova e vi que o Senhor é bom e você também pode fazer isso. Então, praticamente tudo que as pessoas perguntam pra gente com relação à nossa vida é uma oportunidade para pregar. Tem aquela frase que fala, né? Prega o evangelho e, se necessário, use palavras. E ela tá completamente errada. A fé vem pelo ouvir. Prega o evangelho com as suas atitudes, prega o evangelho usando palavras. Uma coisa não anula a outra. Nós não somos um povo só de palavras, a gente precisa ser um povo de práticas. Acho que é Tiago que fala isso. Mas a gente também precisa ser um povo bem fundamentado na nossa fé, como o Pedro fala. Existem esses aparentes paradoxos no evangelho, na Bíblia, na vida cristã, que a gente sabe que não são, né? Não é nada contraditório, muito pelo contrário, é tudo complementar. E a gente precisa viver a vida de Cristo por completo. Então é isso, pessoal. Nós falamos hoje sobre 4 pontos sobre como ser discípulo na faculdade. O primeiro deles é: somos discípulos antes de sermos estudantes ou profissionais. O segundo ponto que a gente falou é: o ambiente da faculdade não é um perigo, uma ameaça para nós, mas sim nós somos uma ameaça para o ambiente da faculdade e da universidade. O terceiro ponto: devemos ser um padrão e ter um padrão de excelência. O quarto ponto: precisamos sempre estar prontos para dizer a razão da nossa esperança. Exatamente. A gente espera que vocês tenham sido edificados com isso. Põe aqui nos comentários algum testemunho ou qualquer pergunta, a gente pode fazer algum outro vídeo também. E não se esqueça, nós somos diversos e somos um. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like aí, compartilha esse vídeo com gente que está na faculdade, que precisa saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E é isso aí, somos diversos e somos um.